Olá! O Brasil investe no ensino fundamental apenas 1/3 da média dos países desenvolvidos. Temos também um grande atraso em relação a essas nações, pois despertamos mais tarde para o problema. Some-se a isso que o nível de pobreza e escolaridade dos pais é também menor, e temos aí um grande desafio de nos igualar, em termos de qualidade da educação, a essas nações até 2022. Ao menos esse é o objetivo do Ministério da Educação, inspirado em metas traçadas pelo movimento Todos pela Educação. Para falar se estamos no caminho certo e se esses desafios são superáveis, vamos conversar hoje com a diretora executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Ela é a nossa convidada de hoje do programa Entrevista, na série que aborda o desafio de ensinar em suas múltiplas linguagens. Priscila, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Deixa eu te colocar esse dilema aí. A gente tem professores formados já com a nossa educação do passado, com a qualidade que a gente sabe que não era a ideal nesse passado recente. A gente tem famílias com nível de pobreza ainda maior do que as nações ricas. O nível de escolaridade dos pais a gente sabe que afeta muito o desempenho das crianças na escola. E além disso, a gente gasta muito menos, a gente investe muito menos do que esses países mais ricos, no ensino fundamental. É 1/3 aí, como mostram as estatísticas da OCDE. É possível fazer essa mágica de chegar até 2022 com esse nível de investimento, com essa nossa realidade, ao nível de qualidade que hoje essas nações conquistaram? Uhum. Olha, acho que é isso mesmo. Assim. Primeiro, a gente tem que cumprir agendas de séculos passados. E tem que avançar porque o mundo inteiro está avançando. E mais do que isso, porque é o direito do aluno. Se é direito de todo aluno ter educação de qualidade, a gente até poderia abstrair os outros países. Assim. A gente tem que olhar para cá e falar, olha, a gente tem uma parcela muito pequena das crianças, dos jovens que estão tendo o seu direito à educação de qualidade realmente, plenamente atendido. Então, a gente tem que melhorar o investimento, o per capita, porque a gente tem muita criança, são 50 milhões de alunos. Então, por mais que a gente invista um volume grande de recursos na educação no Brasil, quando a gente vai dividir isso pelo número de alunos, cada um fica com muito pouco. Então, é esse dado que você trouxe aí de ser 1/3 da média da OCDE. Eu só queria complementar, porque senão a gente acha que, de novo, a gente vai ter uma solução mágica. Não tem bala de prata e melhorar o financiamento, que é muito necessário, tem que ter mesmo, acho que a gente tem que chegar pelo menos naquilo que é a média do que é investido, mas a gente também tem que olhar para a gestão, que é um nome genérico. Né? Se a gente falar gestão, parece que é qualquer coisa, mas basicamente é você ter uma boa clareza daquilo que tem que ser implementado, mas principalmente é ter excelência na implementação. Assim, eu acho que a gente tem um certo cacuete ainda na gestão pública, que não é nem tão diferente da gestão privada, vamos fazer esse parênteses aqui, mas que é ter um certo descaso em relação à implementação. Então, assim, existe muito glamour nos planos, na concepção do projeto, da política, então se debate muito, tem muita discussão, as pessoas se envolvem, a gente busca pesquisa, a gente busca referências. Aí tem uma política maravilhosa, acho que a gente tem várias delas, mas na hora da implementação a gente perde o jogo, né? Porque aquilo que começou no gabinete com uma ideia muito bacana, muito boa e muito forte, vai perdendo o vigor e chega muito pouco na sala de aula. E se não impactar na sala de aula, se aquela política que nasceu no gabinete não ajudar o professor, não ajudar o aluno, não ajudar aquela relação que acontece na sala de aula a melhorar aquilo que acontece ali, a gente não vai ganhar, a gente não vai chegar nessas metas em 2022, a gente não vai conseguir realmente garantir o direito de todo aluno a ter uma educação de qualidade. Agora, Priscila, só voltando nessa questão do custo da gestão, muitas vezes a gente tem a imagem no Brasil, que me parece bastante verdadeira, aquele clichê de que a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Então a gente tem que fazer, tem um problema de gestão, há várias coisas a resolver para a gente poder investir melhor, o que já é investido hoje, a gente poderia estar fazendo mais com o que a gente investe hoje, mas eu queria frisar essa questão de se a gente não está investindo pouco. Ou seja, estamos aí em torno de 5,5% do PIB, o Plano Nacional de Educação, há quem defenda que chegue a 10% do PIB, outros, o governo fica ali entre 7% e 7,5%, e a gente precisa
parece que a gente precisa aumentar ao mesmo tempo que melhora a gestão e as duas coisas vão ter que acontecer ao mesmo tempo. Isso mesmo. Ou você acha que precisa esperar uma acontecer para Não. depois acontecer outra? Esses dilemas são totalmente falsos, né? São falsas questões, porque você imagina, é que nem vamos crescer para depois dividir o bolo, né? Teve tanta essa discussão na economia, assim, então primeiro a gente vai crescer como país, depois a gente vai dividir. Isso aí, a gente vai melhorar o financiamento para depois melhorar a gestão, ou vamos melhorar a gestão porque qualquer dinheiro que vier agora com essa gestão não vai render. Gente, pelo amor, assim, não existe essa questão. Acho que isso é um falso dilema. Então, assim, certamente tem que melhorar o financiamento. A gente investe muito pouco por aluno e a gente tem que melhorar a gestão. Porque só um ou só outro não vai dar o resultado que a gente precisa. Certo. Agora, Priscila, às vezes eu tenho a impressão também que a gente coloca muita ênfase na escola, né? A escola, o professor, se vira aí, você vai dar conta desse desafio, vamos tentar melhorar a sua estrutura, seu salário, mas, ok, é com você. E a escola faz parte de um contexto. Nenhuma escola, aliás, todas as pesquisas mostram que o que os alunos trazem de casa, a herança que eles trazem dos pais, do local onde vivem, conta muito. Conta, às vezes, até mais do que a escola para o desempenho. Como é que a gente traz o pai, como é que a gente convence a família também da importância da educação e como que ela deve agir, né? Perfeito, Antônio. Assim, a gente vê, até o próprio Canal Futura fez aquela série Destino Educação, mostrando os países que estão no topo da educação mundial. E em todos eles, Coreia do Sul, Finlândia, Canadá, para onde você olha esses países, existe uma participação da família, uma participação comunitária, existe uma vontade do país, da população em querer mais educação. Então, de fato, assim, tanto no macro, que é isso que eu estou falando, então, assim, de ter uma sociedade que valoriza a educação, que se empenha, que participa, então que tem esse valor da educação. E o outro que é no micro, assim, a família, aquele pai, aquela mãe, aquele responsável, né, aquela referência adulta do aluno, o que ele pode fazer para melhorar. Pegando essa segunda parte, o movimento acabou de concluir uma pesquisa etnográfica em que a gente ouviu pais, mães responsáveis, professores, diretores de escola, coordenadores, muitos alunos, especialistas no Brasil inteiro. A gente acompanhou famílias, a gente dormiu, acordou com elas, a gente acompanhou a mãe na reunião de pais e mestres, enfim, a gente fez um trabalho grande, cruzou isso com as evidências científicas e a gente chegou em 5 atitudes. Assim, o que as famílias podem fazer para, de fato, ajudar o seu filho a ir melhor na escola. Quais são elas? E as atitudes são as seguintes. Assim, a primeira atitude tem muito a ver com as habilidades não cognitivas, né? Porque a gente também tem uma literatura forte mostrando que habilidades importantes para a vida e para a escola são tão ou mais importantes do que as habilidades cognitivas. Então, assim, e a criança aprende mais português, matemática, geografia, história, física, se ela tem essas habilidades consolidadas. São o quê? Ter mais persistência, concentração, saber se comunicar, saber ouvir o outro. Que isso tudo acaba explicando por que uma criança que vem de uma família do quinto de renda mais alto, ela tem essas habilidades mais consolidadas, porque ela tem acesso a vários outros repertórios que fizeram com que ela tivesse essas habilidades mais desenvolvidas. Então, a primeira atitude, é promover essas habilidades importantes para a vida e para a escola. A segunda atitude é a atitude mais operacional, que é colocar a educação no dia a dia da casa, da família. A escola precisa fazer parte da família, ela precisa ser quase que mais um ente da família. Então, é verificar o caderno do filho. São coisas muito básicas, mas são muito importantes para o filho entender que a educação é um valor daquela família. Ver o caderno, perguntar se vai ter prova, se está com dificuldade, ter um cantinho de estudo, mesmo que seja uma casa muito simples, às vezes muitas casas até sem mesa, ter um cantinho para a criança estudar, que tá, ali é o altar da educação na casa. A gente não tem casa que tem um santo, né, que tem um lugarzinho ali para o santo, tem que ter um altar para a educação na casa, ali é o cantinho de estudar, ali vai ter um respeito em relação ao silêncio, a gente vai tomar cuidado porque a criança está estudando. É colocar a educação no dia a dia, aí tem uma série de ações que podem ser feitas pelos pais e pelas mães. A terceira atitude é valorizar a aprendizagem. Não só se a criança está indo na escola, se tem merenda, se tem transporte, que são questões importantes, mas é a família valorizar o que o aluno está aprendendo, o que seu filho está aprendendo na escola. Então, perguntar todo dia, filho, o que você aprendeu hoje na escola? Puxa vida, eu não me lembrava mais disso. Ou, puxa vida, eu nunca aprendi isso, me ensina.
é a criança perceber que a aprendizagem, o conhecimento é valorizado na família. O pai, a mãe valoriza que a criança aprenda, que vá bem na prova, que tire dúvida com o professor, e etc. A quarta atitude é apoiar o projeto de vida do filho. Assim, a escola ela perde muito sentido se o filho, né, a criança e principalmente o jovem, não tiver muita clareza em relação ao seu projeto de vida e como que a escola entra nesse projeto de vida, né? Que é contextualizar a escola no projeto de vida do jovem. E a quinta atitude é uma atitude mais ampla e que também ajuda a explicar por que justamente as crianças que vêm de famílias mais abastadas também vão melhor na escola, que é ampliar o universo cultural e social daquela criança, colocá-la em contato com realidades diferentes, com conversas diferentes, com assuntos diferentes, teatro, leitura, bens culturais. Lógico que é adaptado à região, adaptado à cidade que ela vive, tem cidades menores, tem cidades maiores, tem cidades com muito mais equipamento cultural do que outras, mas na medida do possível tentar ampliar esse universo, porque a gente aprende fazendo relações. Quanto maior for o nosso repertório de conhecimentos, às vezes não só escolares, quanto maior for o nosso repertório de conhecimentos, melhor vai ser essa aprendizagem na escola. Como é que você cria uma política pública para a paz? Porque política pública para professores é mais fácil. Professores são funcionários públicos, eles são concursados na maioria dos casos, atendem ali, né? São pagos pelas secretarias. Mas os pais você não vai conseguir trazê-los obrigatoriamente para a escola ou dar um workshop que vai ensinar tudo isso, né? Principalmente falando aí de pais de baixa renda, você precisa ter uma outra abordagem. O que vocês conhecem de iniciativas bem-sucedidas? O que pode ser uma política pública nessa área? Tem uma que eu gosto muito, que eu sou bastante fã, que foi inspirada numa política de Nova York, que está sendo implementada pela Fundação Itaú Social em São Paulo e Goiás, que são os coordenadores de pais, que pode ser uma política pública. Então, você tem um pai, uma mãe, geralmente é uma mãe real, que tem o seu filho naquela escola, e ela assume a tarefa de ser a coordenadora dos pais dos alunos daquela escola e ela ajuda a ponte entre as famílias, né, ajuda a construir a ponte entre as famílias e a escola, entre os professores. Então, ela leva as demandas. Então, um exemplo simples aqui. A escola faz reunião de pais quinta tarde. Aí não vai ninguém. Puxa, mas é lógico, as mães trabalham, os pais trabalham, então não dá para fazer a reunião ou mais cedo, ou mais tarde, ou no sábado de manhã. Essa coordenadora de pais, ela pode ser essa ponte para poder entender onde que não está encaixando a família com a escola. Esse é um outro ponto que pode também ser resolvido, ou pelo menos melhorado com uma política pública, que é você ter uma orientação para as escolas para que elas sejam mais abertas. Aí sim você pode fazer uma formação específica para professores, para coordenadores, para a direção da escola. Então, assim, o curso de formação de gestores de escola, né, dos diretores, isso deveria ser uma parte importante da formação, que é como acolher a família, acolher a comunidade, porque a escola fica numa comunidade. A escola é absolutamente indissociável daquela comunidade e daquelas famílias. Então, como que você faz esse acolhimento? Então, e tem experiências, assim, tem de escolas que tem a semana do acolhimento. Então, a primeira semana de aula no ano ou no semestre são os próprios alunos ou os próprios pais que recebem as famílias, ou são os professores que recebem os pais. Você tem as mães se conhecendo naquela semana. Então, tem muita solução simples, criativa, boa, que são muito efetivas para isso. Mas tem uma parte que é com política pública, a outra eu acho que a gente tem que realmente ter um amplo trabalho da sociedade, de esclarecimento, de conscientização, porque as famílias precisam entender que aquilo que elas fazem em casa vai ter impacto na escola. Priscila, voltando ao ponto 1 aí dessa pesquisa sobre a importância das famílias, você citou a questão das habilidades não cognitivas. E talvez o maior papa, o maior defensor, com maior visibilidade dessa ideia, é um prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, da Universidade de Chicago. E não por acaso, ele também é um crítico muito feroz das avaliações, desses testes padronizados que permitem a gente fazer rankings de escolas e que geralmente medem ali linguagem, no caso do Brasil, português, matemática, quando tanto entram em ciências. A tese do Heckman é o seguinte: a escola está deixando de ensinar coisas tão fundamentais para as crianças
porque está preocupada em ir bem nos testes. E no caso do Brasil, ir bem no IDEB, ganhar bônus para os professores que vão bem. Vocês do Todos, que defendem tanto monitoramento de metas e trabalham com metas, trabalham com indicadores, como é que vocês resolvem esse dilema de pressionar a escola e a sociedade para cumprir metas, mas ao mesmo tempo sem deixar que ela deixe de tratar dessas questões tão ou mais importantes? O Heckman tem razão, assim, a gente concorda com isso. Assim, o que acontece é que as avaliações elas não deveriam ser o mínimo, a plataforma mínima da escola. Assim, a avaliação é de monitoramento. Assim, você monitora para saber se está melhorando, se está piorando, se precisa de mais apoio, né, para que a política pública possa dizer assim, olha, então eu vou focar no 20% de escolas com maior dificuldade de avançar, então você vai poder fazer isso, enfim. Mas é importante, acho que a avaliação ela também ajudou muito o Brasil nessa direção de melhorar a qualidade, que a gente vem melhorando. Está lento, mas a gente está melhorando. E as avaliações ajudaram muito nisso, porque sem clareza, sem transparência, né, e se educação é um direito, o direito precisa ser verificável. Então, eu acho que também não é jogar fora as avaliações, mas é como que a gente olha para as avaliações, como que a gente usa o que as avaliações estão trazendo para a gente. Né? Assim, se a avaliação está fazendo com que a educação fique mais estreita, está errado. Né? E aí é o ponto do currículo. Lógico que a gente vai ter isso, porque se a gente não tem uma clareza daquilo que cada aluno tem que aprender em cada ano, qual que vai ser o currículo da avaliação? A avaliação, ela ocupa esse espaço, não existe espaço vazio, né? O que vai ocupar? É a avaliação. E aí as escolas fazem essa corrida. Se você tem uma clareza em relação àquilo que é o direito de cada aluno aprender em cada ano, as escolas vão ter um parâmetro muito mais ampliado daquilo que se espera em relação a elas. Agora, as habilidades não cognitivas, uma discussãozinha aqui, que também pode render muito em outros programas, que é a gente ainda não conseguiu chegar num nome bom para isso, né? Porque essas habilidades elas têm muito de cognitivo. Não dá para a gente fazer essa coisa separada, né? Que nem financiamento e gestão. A mesma coisa, aqui é cognitivo, aqui é não cognitivo. Tem muito de cognitivo naquilo que a gente chama de não cognitivo, né? Quando você fala em concentração, persistência, comunicação. Puxa, na comunicação, olha quanto de cognitivos tem que ter na comunicação. E da mesma forma que no cognitivo tem muito desses skills também. Então é uma coisa muito mais intrincada entre os dois. Claro. Por isso que é indissociável, por isso que não dá para você ter um foco em português, matemática, só nas disciplinas, só no conteúdo, porque isso aqui você também de alguma forma vai trabalhar. As coisas são sempre mais complexas do que a gente tenta simplificar, né? Priscila, obrigado pela sua presença, foi um ótimo papo. Obrigado a você que nos assistiu. E a gente volta com mais um programa Entrevista nessa série que discute os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens. Obrigado.